Olá, o nosso cordial, fraternal, o nosso carinhoso abraço na doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com um bom dia expressivo. Nesta manhã de verão, nesta manhã agradabilíssima, me apraz voltar a estar convosco no nosso canal do YouTube, canal Pastor José Fernandes Filho. Eu quero, de antemão, agradecer ao meu caríssimo amigo, ilustríssimo internauta e queridíssimo irmão, que nos dá a honra, a alegria, a satisfação e o carinho da audiência, a sua inscrição, seu like, seu compartilhamento e até mesmo os seus comentários nos enobrece e dignifica o santo e majestoso nome do Senhor Jesus. Desta feita, queremos falar-lhes sobre algo precioso, o erro de não praticarmos todas as virtudes cristãs. Esta mensagem está baseada em um livro cujo título diz: Uma chamada séria a uma vida santa e devota. E vamos analisar o terceiro capítulo deste livro, cujo escritor é William Levy. Eu quero também basear a minha fala no livro do evangelista João, capítulo 15, versículo 10 e 15. São palavras que saíram dos lábios sacrossantos de Jesus Cristo. Diz-nos a Bíblia: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Diz o versículo 14, perdão, eu disse 15, mas é 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ainda no livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, versa o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Versículo 23, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade, glória a Deus. Louvemos ao Senhor por sua bendita palavra. São porções que enaltece e glorifica o nome do Senhor e enobrece as nossas vidas quando observamos para e passo. Apesar de a bondade de Deus e as suas ricas misericórdias em Cristo Jesus serem uma garantia suficiente para nós, que Ele será misericordioso para com as nossas inevitáveis fraquezas e enfermidades, quando estas são causadas por ignorância ou por algo inesperado. No entanto, não temos nenhuma razão para esperar a mesma misericórdia para com aqueles pecados dos quais temos vivido por falta de intenção de evitá-los. Por exemplo, o caso de um blasfemo que morre nessa culpa parece não ter direito à misericórdia divina, porque ele não pôde mais alegar qualquer fraqueza ou enfermidade como desculpa de que um homem que escondeu o seu talento na terra poderia se desculpar por sua falta de força para mantê-lo fora da terra. Mas agora, se isto é raciocínio certo,
No caso de um blasfemo, que seu pecado não é para ser contado como uma fraqueza perdoável, porque ele não tem como desculpar tal fraqueza. Por que, então, não levar esta forma de raciocínio para sua verdadeira dimensão? Por que não temos condenado tanto todos os outros erros da vida, para os quais não temos desculpas, como no caso da blasfêmia? Porque se isto é uma coisa ruim, que pode ser evitada se tivermos uma sincera intenção em fazê-lo, não devem, então, todos os demais modos de vida serem considerados culpados, se vivermos neles, não por meio de fraqueza e inabilidade, mas porque nunca sinceramente tensionamos evitá-los? Por exemplo, você talvez não tenha feito nenhum progresso nas mais importantes virtudes cristãs, por ter parado no meio do caminho em humildade e caridade. Agora, se o seu fracasso nessas tarefas é puramente devido à sua falta de intenção de realizá-las em qualquer grau verdadeiro, você não está tanto sem desculpa quanto a blasfêmia? Porque então você não inculca essas coisas em sua consciência? Porque não pensa nisso como sendo perigoso para você viver em tais defeitos, assim como evitar em seu poder evitá-los, tanto quanto é perigoso para um blasfemo viver na violação desse dever, que está em seu poder observar? Não é a negligência e a falta de uma intenção sincera em agradar a Deus tão condenável em um caso como no outro? Você pode estar tão longe da perfeição cristã como o blasfema em sua relação a guardar o terceiro mandamento. Você não está, portanto, tão condenado pelas doutrinas do Evangelho quanto o blasfemo pelo terceiro mandamento? Você, talvez, dirá que todas as pessoas ficam aquém da perfeição do Evangelho e, portanto, você está satisfeito com as suas falhas. Mas isso não responde ao propósito, porque a questão não é a perfeição do Evangelho pode ser plenamente alcançada, mas se você procura se aproximar dela com uma intenção sincera, inteligência cuidadora para fazê-lo. Se você está fazendo progresso na vida cristã, tanto quanto os seus melhores esforços possam lhe permitir, então você pode justamente esperar que as suas imperfeições não serão lançadas em sua conta, mas se os seus defeitos em piedade, humildade e caridade são devidos à sua negligência e falta de intenção sincera para ser mais iminente quanto possa nestas virtudes, então você se acha sem desculpa, como aquele que vive no pecado de blasfêmia por causa da falta de uma intenção sincera de se afastar dele. A salvação de nossas almas é apresentada nas Escrituras como uma coisa difícil, que exige toda diligência, que deve ser trabalhada com temor e tremor. Nos é dito que a porta é estreita e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que entrem, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, e que muitos não acharão a salvação por não se esforçarem para entrar pela porta estreita. Aqui nosso bendito Senhor nos ordena a nos esforçarmos para entrar, porque muitos irão falhar, porque somente procuram entrar, mas não se esforçam para entrar, porque nós somos claramente ensinados que a religião é um estado de trabalho e esforço, e que muitos não se salvarão porque eles não se esforçam e se importam o suficiente, pois somente procuram, mas não se esforçam para entrar. Cada cristão, portanto, deve também analisar a sua vida por estas doutrinas, como pelos mandamentos, porque estas doutrinas são as marcas claras da nossa condição, assim como os mandamentos são as marcas claras do nosso dever.
porque se a salvação somente é dada para aqueles que se esforçam para isso, então é razoável considerar que o meu curso de vida é um curso de luta para obtê-la. Como considerar se eu tenho guardado qualquer um dos mandamentos, se a minha religião é apenas um cumprimento formal daqueles modos de adoração que estão na moda onde eu moro, se ela não me custa dores e tribulações, se ela não me coloca sob regras e restrições, se não tenho pensamentos cuidadosos e reflexões sóbrias sobre isto, não é grande fraqueza pensar que eu estou lutando para entrar pela porta estreita? Se eu estou procurando tudo que pode agradar os meus sentidos e os meus apetites, gastar meu tempo e dinheiro em prazeres, em diversões, em alegrias mundanas, e ser um estranho para vigílias, jejuns, orações, modificações do pecado, como pode ser dito que eu estou trabalhando a minha salvação com temor e tremor? Se não há nada na minha vida e conversação que me mostre ser diferente dos pagãos, se eu uso o mundo e os prazeres mundanos como a maioria das pessoas fazem agora e tem feito em todas as épocas, porque eu deveria pensar que eu estou entre aqueles poucos que estão andando no caminho estreito para o céu? E ainda, se o caminho é estreito, se ninguém pode andar por ele, mas aqueles que se esforçam, não é assim necessário para mim considerar se o caminho em que eu estou é estreito o suficiente? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, aleluia. Bendito seja o santo e excelso nome do Senhor. A soma desta questão é a seguinte: a partir do mencionado acima e muitas outras passagens das Escrituras, parece claro que a nossa salvação depende da sinceridade e da perfeição de nossos esforços para ser obtida e mantida. A salvação é de fato obtida somente pela graça, mediante a fé, e não por nossas boas obras, não pelos nossos méritos, mas é por efetivo exercício na piedade que mantemos o nosso estado equivalente ao de todos aqueles que estão vivendo na condição que corresponde às características dos que estão desfrutando as virtudes do reino dos céus, aleluia. Homens fracos e imperfeitos, impotentes, podem, apesar de suas fraquezas e defeitos e pequenez, serem considerados como tendo agradado a Deus. Se eles têm feito o máximo para agradá-lo, é reputado como tendo um coração puro neste mundo. Todos aqueles que se esforçam sinceramente em viver de modo que é ordenado por Deus nas Escrituras, porque estes, quando falham, são cobertos por sua misericórdia e perdão, aleluia. Se confessarmos e deixarmos dos nossos pecados, então o Senhor nos acolherá em comunhão com Ele. Mas se não andarmos na luz, não podemos ter tal comunhão com Deus e com demais crentes que andam na luz. A Bíblia enfatiza: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com Deus, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Glória a Deus que temos, aleluia, nas nossas vidas, temos a possibilidade, temos um caminho glorioso para trilharmos, como diz Isaías, o profeta, no capítulo 30, versículo 21, e ouvirás uma voz que está por trás de ti: este é o caminho, andai nele, e não vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Glória a Deus. Bendito seja o santo, excelso e maravilhoso nome do Senhor nosso Deus. As recompensas de caridade, piedade e humildade serão dadas àqueles cujas vidas têm tido um trabalho cuidadoso de exercer as virtudes num tão alto grau quanto possam. Glória a Deus.
Não podemos oferecer a Deus o serviço dos anjos. Não podemos lhe obedecer como homem, o estado de perfeição poderia fazê-lo, mas os homens caídos podem fazer o seu melhor, e esta é a perfeição que se exige de nós, é apenas a perfeição dos nossos melhores esforços, um trabalho cuidadoso para ser o mais perfeito possível, aleluia. Mas se pararmos aquém disto, por qualquer coisa que nós conhecemos, nós nos excluímos da misericórdia de Deus e nada temos para pleitear nos termos do Evangelho, porque Deus não fez nenhuma promessa de misericórdia para o preguiçoso e negligente. Sua misericórdia é apenas oferecida para as nossas fraquezas e imperfeições, caso nos esforçamos para praticar todos os tipos de justiça à medida de nosso amor a Deus. Na justiça parece ser a medida do nosso amor por todas as virtudes. Devemos amá-las e praticá-las com todo o nosso coração e senso de responsabilidade, com toda a alma, com toda a nossa mente e com toda a nossa força. E quando deixarmos de viver com essa observância à virtude, vivemos abaixo da nossa nova natureza e em vez de sermos capazes de pleitear o perdão de nossas fraquezas, ficamos sujeitos à cobrança da nossa negligência. Olha aí, que coisa tremenda! É por esta razão que somos exortados a trabalhar a nossa salvação com temor e tremor, porque a menos que o nosso coração e paixões estejam ansiosamente inclinados para a obra da nossa salvação, a não ser que os nossos temores sejam animados por nossos esforços e guardemos nossas consciências estritas e ternas sobre a cada parte de nosso dever, constantemente examinando o modo como vivemos. Há toda a probabilidade de cairmos num estado de negligência e nos acomodarmos em tal curso de vida, o qual nunca nos conduzirá às recompensas do céu. E aquele que considera que um Deus justo só pode fazer tais exigências como sendo adequadas à sua justiça, que todas as nossas obras devem ser examinadas por um fogo santo, achará o temor e tremor que são apropriados para aqueles que estão perto de um tão grande julgamento. E de fato não há probabilidade que alguém possa fazer todo o dever que se espera dele, ou faça progresso na piedade, na santidade e justiça que Deus requer dele, senão aquele que está constantemente com temor de ficar aquém disso. Agora, não se pretende com isso manter as mentes das pessoas com uma ansiedade escrupulosa e descontentamento no serviço de Deus, mas para enchê-los apenas com o temor de viverem em preguiça e ócio e na negligência de tais virtudes, pois eles irão faltar no dia do juízo. Isto é para estimulá-los a um exame sincero de suas vidas, para tal zelo, cuidado e preocupação com a perfeição cristã, como eles usam qualquer assunto que ganhou seu coração e afeições. Nosso Senhor ordenou que devemos ser perfeitos, assim como é perfeito. Nota do tradutor. Isto é apenas por desejar que eles sejam tão apreensivos quanto ao seu estado, sendo humildes na opinião de si mesmo, de modo sincero, tensionando atingir maiores graus de piedade e assim ficarem aquém da bem-aventurança, como o grande apóstolo Paulo, quando assim escreveu aos Filipenses, em Filipenses 3, 12 e 15. Mas agora, seu apóstolo considerou isto necessário para aqueles que estavam em seu estado de perfeição, a serem assim de mente, isto é, aspirando por maiores graus de santidade, aos quais eles não haviam ainda chegado com certeza. É muito mais necessário para nós, que nascemos nos fins do tempo, o que trabalhamos sob grandes imperfeições, que nos esforcemos para atingir esses graus de uma vida santa e divina, que ainda não tínhamos alcançado outrora, antes de conhecermos a Jesus. A melhor maneira para que alguém saiba o quanto ele deve aspirar pela santidade é considerar não quanto ela vai tornar a sua vida
presente fácil, mas indagar a si mesmo o quanto ela vai tornar fácil a hora da morte. Todos nos preocupamos com a morte. Agora, qualquer homem que ousar ser tão sério, a ponto de colocar esta questão para si mesmo, será forçado a responder que no momento da morte, todo mundo desejará que tivesse sido tão perfeito quanto pudesse ser. Não é isto, portanto, o suficiente para nos fazer não somente desejosos, mas também trabalhar para a perfeição de cuja falta lamentaremos. Não é excessivamente insensato se contentar com tal curso de piedade, o qual já devemos, ou já sabemos que não podemos nos contentar com ele, no momento em que necessitaremos dele, nada mais tendo para nos consolar. Como podemos trazer uma condenação mais severa contra nós mesmos, o que de crer que na hora da morte nós teremos para nos assistir às virtudes dos santos e daqueles que foram servos de Deus antes de nós, e ainda assim não nos empenhamos para chegarmos ao auge da piedade deles enquanto estamos vivos, embora seja um absurdo que podemos facilmente passar isto por alto no presente, enquanto a saúde de nossos corpos, as paixões de nossas mentes, o barulho, a pressa, os prazeres e os negócios do mundo nos levem a ter olhos que não veem, ouvidos que não ouvem. No momento mesmo da morte, isto será fixado diante de nós numa magnitude terrível e irá nos assombrar como um fantasma santo. E nossa consciência nunca permitirá que desviemos os nossos olhos dele. Quando considerarmos a morte como uma desgraça, somente pensamos na mesma como uma separação miserável dos prazeres desta vida. Nós raramente choramos por um homem velho que morre rico, mas lamentamos a perda dos jovens que são levados quando progrediam em fazer fortuna. Esta é a sabedoria de nossos principais pensamentos. E que loucura das crianças mais tolas e tão grande como esta, porque o que há de miserável ou terrível na morte, senão consequência da mesma, quando o homem está morto? O que pode qualquer coisa significar para ele, senão o estado da qual se encontra então? Se eu estou indo para a alegria de Deus, poderia haver qualquer razão para lamentar que isso aconteceu comigo antes que eu tivesse atingido 40 anos de idade? Poderia ser uma coisa triste ir para o céu antes que eu tivesse mais algumas pechinchas? Se eu fosse ser contato entre os espíritos perdidos, poderia haver alguma razão para estar contente que isso não aconteceu comigo até que estivesse velho e cheio de riqueza? Seus bons anjos estavam prontos para receberem a minha alma. Poderiam ser qualquer tristeza para mim, que eu estava morrendo em cima de uma cama de pobre, num sotão? Se Deus me entregou para os meus espíritos, para ser arrastado por eles para locais de tormentos, poderia haver qualquer conforto para mim que eles me encontraram em cima de uma cama de ouro? Quando você está tão perto da morte como algumas pessoas estão, você sabe que todos os diferentes estados da vida, seja juventude, ou da idade avançada, da riqueza, ou da pobreza, da grandeza, ou pequenez, nada mais significam para você do que você morresse em um apartamento pobre ou impotente. A grandeza das coisas que se segue à morte faz tudo o que veio antes de se afundar em nada. Agora este julgamento é próxima coisa que procuram as pessoas, e sempre que a felicidade última ou miséria é chegada de tão perto das pessoas, todas as alegrias e prosperidade da vida parecem tão vazias e insignificantes, e nada mais tem a ver com a felicidade do que as roupas que as pessoas usavam antes que pudessem falar. Mas, meus amigos, como estamos surpresos que nem sempre temos tido esses pensamentos, porque o que há nos terrores da morte, nas vaidades da vida ou nas necessidades da piedade, senão o que podemos ter fácil e totalmente visto em qualquer parte da nossa vida,
que coisa estranha é que um pouco de saúde ou os pobres negócios de uma loja deveriam nos manter tão insensíveis destas grandes coisas que estão vindo repentinamente sobre nós. Ó, meus amigos, bendiga a Deus por vocês não serem desse número, que vocês tenham tempo e força para se empenharem em tais obras de piedade, que possam lhes trazer paz no final, e guarde isso com você, que não há nada além de uma vida de grande piedade ou uma morte de grande estupidez que possa mantê-los fora destas opressões. Nos negócios desta vida terrena, usam-se de prudência e reflexão. Eu tenho feito tudo por regras e métodos. Eu tenho tido prazer em conversar com os homens de experiência e julgamento para encontrar as razões pelas quais alguns fracassam e outros têm sucesso em qualquer negócio. Mas não sabemos que não damos nenhum passo no comércio, senão com muito cuidado e prudência, considerando todas as vantagens ou os perigos envolvidos. Sempre tivemos nossos olhos sobre o fim principal do negócio. Eu estudava todas as formas e meios para ser um ganhador em tudo que empreendemos, mas com a razão de não ter trazido nenhuma destas exposições para a religião, com a razão que eu tenho, ou que você tem, até muitas vezes falar de necessidade de regras e métodos e diligência nos negócios do mundo. Nunca tenho pensado em todo esse tempo em qualquer regras ou métodos ou gerências para nos conduzirem numa vida de piedade. Você acha que qualquer coisa pode surpreender e confundir um homem como esta na hora da morte? Que dor que você acha que o homem deve sentir quando sua consciência coloca todas as insensatez em sua conta, quando deveria ter mostrado regular, exato e sábio, como tem sido em pequenas coisas que já passaram como um sonho, e com estúpida e insensível ele tem vivido, sem reflexão, sem quaisquer regras, em coisas relativas à eternidade, como nenhum coração pode suficientemente concebê-las. Se eu tivesse apenas minhas fragilidades e imperfeições para lamentar nesse momento da morte, eu deveria estar aqui humildemente confiando na misericórdia de Deus. Mas, infelizmente, como posso chamar um desrespeito geral e uma completa negligência de toda a melhoria religiosa de fragilidade e imperfeição, quando estivera ao máximo ao meu alcance ter sido exato, prudente e diligente num curso de piedade como fui no negócio dos comércios? Eu poderia ter procurado ajuda, ter praticado o maior número de regras e ser ensinado em todos os métodos corretos para uma vida santa, como fiz para prosperar em meu negócio do mundo, mas eu não pretendi, desejei isso. Os meus amigos, uma vida descuidada, despreocupada e desatenta aos deveres da religião é tão sem qualquer desculpa, tão indigno da misericórdia de Deus, como uma vergonha para o sentido e a razão de nossas mentes, que mal possa conceber uma punição maior do que o homem ser lançado no estado em que está para refletir sobre ele. Um penitente estava partindo aqui, mas tinha a boca paralisada por uma convulsão, que não permitiu que nada mais falasse. Ele convulsionou por cerca de 12 horas e em seguida entregou o espírito. Agora, se cada leitor, ou se cada internauta, se cada ouvinte, se cada amigo imaginasse esse penitente tendo algum conhecimento específico em relação à sua condição, e imaginasse que ele viu e ouviu tudo o que está aqui descrito, que estivera junto da sua cabeceira, quando seu pobre amigo estava em tal aflição e agonia, lamentando a insensatez da sua vida passada, iria, com toda probabilidade, ensinar-lhe tal sabedoria como nunca estivera antes em seu coração. Se para isso ele considerasse quantas vezes ele próprio pode ter sido surpreendido no mesmo estado de negligência e feito um exemplo para o resto do mundo, esta reflexão dupla, tanto sobre o sofrimento de seu amigo e da bondade de Deus que lhes tinha preservado disto, teria muito provavelmente amolecido seu coração em santas disposições e teriam transformado o restante de sua vida em um curso regular de piedade. Compartilhar isto é, para o meu coração,
um êxtase para a minha alma, alegria e bálsamo. Portanto, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que vive e reina para sempre. Amado Deus, glorioso, maravilhoso e bendito Pai, estamos aqui glorificando, enaltecendo, magnificando o teu santo e glorioso nome, por tuas benesses, por tua infinita graça e multidões das misericórdias, ter nos alcançado. E agora o teu Espírito Santo, ó Deus, através de Jesus Cristo, está em nós, tem nos inspirado para esta mensagem. Alcance o coração do meu internauta, do meu ouvinte, do meu amigo, do meu irmão. Alcance os corações daqueles que estão inscritos e se inscreverão no nosso canal, Pai, para abençoar as suas vidas com esta mensagem salvífica, mensagem reflexiva, mensagem que pode repensar caminhos em que estamos andando. Ó Deus, entre neste dia com providência de cura, de bênção, de prosperidade na vida de cada um de nós. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado, meu internauta, muito obrigado, meu ouvinte, muito obrigado, meu caríssimo irmão, meus familiares. Eu lhes agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.